difícil entrar no céu, é ainda mais difícil para as mulheres. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes 7, 27-29. Testemunho da evangelista Margarete Osazuwen Amuri. Eu sou da cidade de Benin, Nigéria. Eu nasci em maio de 1957 e estou casada com o pastor Oluzola Amuri. Em dezembro de 2011, fui em peregrinação a Israel. Tendo uma vantagem de visto de 6 meses, mediante o meu regresso à Nigéria, tive a oportunidade de retornar à Itália para completar a minha duração do visto. Foi quando eu voltei para a Nigéria que desenvolvi uma doença mais tarde diagnosticada como úlcera. Sempre que eu comesse qualquer coisa picante, senti algum desconforto. Eu passei por diferentes hospitais e testes e nada estava errado comigo. Um médico mais tarde me aconselhou a buscar o caminho da oração. Apesar de minhas conexões com diferentes ministérios e suas orações, não parecia haver nenhuma melhoria no meu estado de saúde. A minha jornada para o céu. Em 29 de setembro de 2012 orei com minha família antes de ir para a cama. No entanto, no meio do meu sono, algo estranho começou a acontecer. Eu encontrei-me em uma grande extensão de terra seca, uma terra muito vazia. Ninguém vinha ou ia. Nenhuma árvore, nenhum rio. Comecei a me perguntar, aonde estou? Eu baixei a cabeça por uns segundos e a partir da altura que levantei, vi de longe um enorme portão, dourado e de facto muito bonito. No portão estava escrito Justiça e Santidade. Comecei a perguntar-me se estava realmente morta, porque eu não conseguia entender como aquele belo portão poderia de repente estar à minha vista ou na minha consciência. Comecei a relembrar, acabava de regressar da Europa e não me lembrava de ter visto este portão. Alguma coisa deve estar a acontecer. Então eu olhei para a minha esquerda e vi uma fila muito longa com diferentes sombras de pessoas sobre ela, curto, alto, preto, branco, etc. Um pensamento me induziu a entrar na fila, de modo que eu não ficasse para trás. Assim que eu dei um passo, uma voz veio a mim. Quando ouvi o meu nome sendo chamado, Margarete, Margarete, não entre nessa fila. Se entrares nesta fila, estarás no seu caminho para o inferno. Quando me virei, vi 2 anjos, literalmente, correndo em minha direção. Eles anunciaram que o Senhor Jesus os enviou a mim para me encontrarem nesse cruzamento e me impedirem de ir para o inferno. Quando ouvi a palavra inferno, lágrimas começaram a fluir pelo meu rosto assim que pensava em todo o meu sacrifício na igreja, 20 anos no grupo coral, 20 anos no ministério, 4 anos como pastora. Todos estes foram os pensamentos que corriam pela minha mente e estranhamente, os anjos podiam ler meus pensamentos com precisão. Eles disseram-me, nós sabíamos muito bem de todos os seus sacrifícios, eles são ainda muito mais do que o que acabaste de te lembrar. No momento em que levarmos-te para a tua casa no céu, irás saber mais. Eu perguntei-lhes como eles eram capazes de saber os meus pensamentos. Eles responderam, este é o céu, onde não há nenhum segredo. É somente na terra que há segredos. E eu lhes perguntei, estou morta? Eles disseram, sim, estás morta. Sempre que um homem dorme, quer durante o dia ou à noite, ele é tão bom quanto estar morto. É só quando Jesus decide para acordá-lo, que o homem acorda. Comecei a chorar. Vendo o rosto de Jesus. Os anjos disseram que foram mandatados para me levar ao redor céu, para ver as coisas que eu iria perder devido à minha vida descuidada. De repente, quando eu olhei para cima, eis que o próprio Jesus estava mesmo diante de mim. Assim que eu vi, eu abaixei a cabeça de vergonha. Eu não conseguia suportar olhar para o rosto dele. Nessa altura, eu estava prostrada no chão. Comecei a pedir perdão, de forma sincera pedindo uma segunda chance. O Senhor, então, levantou-me com um dedo, mas eu ainda não podia olhar em seus olhos brilhantes e ao mesmo tempo penetrantes. Eu me senti indigna. No entanto, eu mal podia ficar de pé. Ele então disse, Margaret, eu te trouxe aqui para levá-lo em uma excursão do céu,
para que vejas o que poderias perder devido à tua falta de cuidado. Eu te trouxe aqui porque eu vi o teu zelo para com todas as tuas obras, mas entretanto, o inferno é o lugar onde tu merecias por direito. Eu chorei mais. Jesus então pediu aos anjos que me levassem para minha casa no céu. Começamos a subir pelos céus. Paramos e vimos uma mulher bonita. Jesus estava lá naquele momento, mas depois, quando ele reapareceu, esta mulher prostrou-se diante dele e os anjos perguntaram se eu conhecia a mulher e eu respondi, vocês sabem que eu sou nova aqui, então não tem como eu conhecê-la. Eles, então, revelaram que aquela mulher era Maria, a mãe de Jesus na terra. Eu fiquei surpresa e perguntei aos anjos, como é que uma mãe adora o seu filho, prostrando-se diante dele? Eles riram-se dizendo que esse é o erro que a maioria das pessoas na terra cometem, dizendo que porque Maria é a mãe de Jesus, eles têm que adorá-la. Maria não é para ser adorada, ela é apenas uma das santas no céu. Ela foi apenas privilegiada entre as muitas virgens em Israel na época, para dar à luz ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a memória de ter sido a mãe de Jesus tinha sido excluído da sua memória. As palavras de Maria que vieram com tanta serenidade que deixaram um impacto tão duradouro sobre mim, Margaret, não perca este lugar. Margaret, não perca o céu. Encontro com o pai Abraão. Nós fomos em seguida para o local onde seria mostrada a minha casa no céu, mas antes disso, vimos um outro homem e eu perguntei, quem é este homem? Eles disseram, este é Abraão, o pai da fé. Surpreendentemente, ele parecia um homem de 25 anos de idade. Eu rapidamente inclinei-me para adorá-lo, mas ele rapidamente levantou-me e disse, a única pessoa que você adora no céu é Jesus. Ele também me encorajou assim, tu não sabes o que Jesus fez por ti, dando-te esta segunda chance. Quando retornares à terra, fale com o teu pastor para te dar todos os nomes de Jesus Cristo e comece a adorá-lo todas as manhãs da tua vida. Abraão aconselhou a Margaret para obter todos os nomes de Jesus e mencioná-los todas as manhãs como adoração ao Senhor. Vi apenas homens no céu. Nós avançamos assim que estava sendo levada ao redor para ver com o que o céu se parecia. Para meu espanto, tínhamos passado por cerca de 2.000 homens e eu ainda estava à procura de 5 mulheres. E então eu perguntei, onde estão as mulheres? As mulheres são muito poucas no céu. Os anjos me garantiram que eles iriam me mostrar onde as mulheres estavam. Eu pensei que, provavelmente, elas eram mantidas em algum lugar especial. Comecei então a ver diferentes casas em construção. Observei uma casa em particular, que estava a balançar, subindo e se desintegrando em intervalos. Nós paramos e os anjos pediram que olhasse para cima e surpreendentemente eu vi Margaret escrito sobre a casa. Eu pensei que poderia não ser minha própria Margaret. Os anjos podiam ler a minha mente e eles afirmaram que era realmente minha casa no céu e que eles não haviam confundido. Comecei a chorar, vendo o mau estado da casa, em como foi caia e se desmoronava. Comecei pedindo-lhes para me ajudar, para que a casa não caísse e eles disseram que só é que Jesus que poderia estabilizar o edifício. Num piscar de olhos, Jesus estava ali diante de mim. E ele disse, Margaret, me chamaste, e eu disse eu não o chamei. Chorar em nossas orações chama a atenção do Senhor. Ele afirmou mais uma vez que eu tinha chamado ele e eu respondi na negativa. Ele explicou então que nada o toca mais do que o clamor e lágrimas de seus santos e que cada vez que um santo está dolorido e apaixonadamente clama por alguma coisa, é ele próprio que vem para intervir e não os anjos. Naquele momento eu lhe disse que o problema era a minha casa, que não havia nenhuma maneira de eu reconstruir a casa considerando a minha idade. Eu implorei-lhe e ele interveio proferindo, haja paz e imediatamente a casa ficou firme. Jesus então me contou muito acerca da minha casa no céu. Ele me disse que com menos de 3 anos de minha conversão, antes de me casar, eu já tinha completado a casa e que tudo o que eu pensei que eu havia feito para Deus não foi no registrado do céu. Ele me lembrou de quando eu estava no coral da igreja e como eu costumava encorajar aqueles que estavam cansados,
Como eu costumava ir à igreja das crianças para ir trabalhar lá, como eu usei o meu dinheiro para comprar coisas para a igreja e que eu conhecia a casa de todos na igreja, visitando-os quando eu não os via na igreja. Todos estes serviços foram as matérias-primas que me permitiram terminar a minha casa dentro de 3 anos. Ele em seguida me perguntou quando é que eu vim para a igreja e eu disse que 1980, mas ele me corrigiu, que eu realmente fui para a igreja em maio de 1979 com uma doença grave e ele me curou. Depois disso, eu ia a todos os lugares com panfletos pregando o evangelho sem se importar com o quão ridículo e pobre era o meu inglês. Todas estas coisas foram matérias-primas que se materializaram neste edifício. De acordo com Jesus, esta era a 7ª vez que irias reconstruir esta casa e esta é sua última chance e é por isso que a trouxe aqui para que possas ver o que vai se viveres uma vida descuidada. O ódio pelo meu marido condenou-me ao inferno. De acordo com Jesus, a primeira coisa que me condenou ao inferno foi o meu ódio para com o meu marido. Por que odeias tanto o homem? Perguntou Jesus retoricamente. O que queres que ele faça que ele não tenha feito? Sei que não és uma licenciada e sempre reclamas disso, mas tens 4 filhos licenciados. Achas que isso foi através do teu próprio esforço? Eu mesmo fiz isso por ti. Em vez de ajudar este homem a ser salvo, guardas malícia dele e não falas com ele por dias, meses e ambos vivem sob o mesmo teto. Isso é o que te traria para o inferno. Olha para esse portão ali, sempre que alguém morre e chega a esse portão, Satanás está esperando pela pessoa com uma Bíblia. A Bíblia é o único livro no céu e na terra e todos os outros livros surgiram a partir dele. Satanás vai começar a procurar alguma mancha nas tuas vestes e iria começar a citar a Bíblia. Ele vai te perguntar se o teu pastor não disse e falou de tal lugar na Bíblia. Atos 21, 27. No momento em que estás para pedir perdão, uma voz vem do céu e diz, aparta-te de mim. Citações bíblicas do Senhor para todas as mulheres na terra. Neste momento, havia pedido a Jesus para falar para que eu pudesse me defender e justificar a razão de tanta discussão na minha casa e ele não permitiu que eu falasse dizendo que eu não tinha nada a dizer. Ele em seguida me pediu para dizer a todas as mulheres do mundo, os versículos que iriam condená-los quando chegarem ao céu caso elas não mudassem. Efésios 5, 22 a 24. 1 Pedro 4, 9. 1 João 4 e 20. Hebreus 11, 2. Jesus falou ainda que existe uma nuvem de testemunhas daqueles que passaram por tentações na terra e que agora estão no céu e essas pessoas vão nos julgar a nós cristãos. José julgará aqueles que caem por beleza e dinheiro. Ele suportou todas as coisas por causa da glória acima, que ele já viu. O Senhor me disse que todas as mulheres que não são submissas a seus maridos, não importa a condição do homem, o portão do inferno está esperando por elas. Depois disto, o Senhor Jesus Cristo me disse um monte de coisas acerca do meu marido e sua disputa com a maldade espiritual. Ele me perguntou por que é que eu gostaria de ir para o inferno por causa de outro homem. A tela grande mais tarde veio e me foi mostrado a minha casa na terra. Me vi deitado na minha cama ao lado de meu marido. Quando eu gritei de espanto, Jesus disse que os seres humanos têm 2 corpos. A tela também me mostrou um incidente em que o meu marido e eu tivemos que passar por uma porta e nós garantimos que os nossos corpos não se tocassem devido à maldade e amargura. Eu também tive o privilégio de ver algumas casas de pastores, algumas não prontas, algumas no estágio da fundação no céu. Jesus salientou que aqueles que não enviarem materiais para os céus, não receberiam nenhuma casa no céu, porque ninguém vive como inquilino lá. A casa que não estiver concluída, tal pessoa não será salva. A jornada para o inferno. Jesus decidiu levar-me para o inferno para que pudesse me mostrar algumas coisas. Eu protestei pedindo-lhe que apenas me fosse contado, mas ele prevaleceu sobre mim dizendo que não há desobediência no céu. O céu é um lugar tão bonito. A música tocando em todos os lugares. No nosso caminho para o inferno, começamos a descer e,
Quando me aproximava comecei a sentir um pouco de calor. Quando o inferno se abriu diante dos meus olhos, comecei a chorar. O inferno era como o tamanho de toda a terra. Eu vi pastores, até mesmo 3 pastores no qual eu havia ido aos seus funerais. Eu não podia acreditar no que via. Olhei para Jesus e eu vi ao lado de uma árvore chorando também. Com ira, ele me pediu para ficar de pé e, de repente, algumas pessoas estavam vindo de dentro do inferno. Uma irmã falou primeiro: "Irmã Margarete, estás aqui? Vieste com água? Minha garganta está seca." Eu também vi um pastor que disse que o que o trouxe para o inferno foi a ganância. Antes que ele pudesse explicar melhor, ele foi levado. Eu também vi um outro pastor que estava no inferno por causa de ser mulherengo. Jesus estava chorando e eu perguntei por que é que ele estava a chorar. Ele disse que chora todos os dias, porque é como se sua morte na árvore do Calvário fosse em vão. Eu morri por ti, te dei meu livro sagrado, mas jogaste-o fora, pegaste no livro de Satanás, o teu mestre. Perguntei a um outro homem, um pastor que estava lá por causa da falta de perdão. Ele teve uma briga com a sua esposa e sua sogra veio da aldeia e levou os filhos e esposa e foram. O homem permaneceu por uma semana e quando sua esposa não voltou, ele viajou para a aldeia e houve uma grande discussão por lá, com o problema ainda não resolvido. Ele decidiu viajar de volta e no seu caminho, teve um acidente e viu-se no inferno por falta de perdão, porque ele morreu sem confessar seu pecado. Agora é o tempo para se arrepender. Jesus disse que agora todos nós temos o tempo para se arrepender. Quando muitos viram Cristo no inferno, eles pediam apenas 1 minuto para se arrepender, mas Jesus os fez saber que o arrependimento é apenas na terra. Eu também vi um outro homem contando dinheiro no inferno. Perguntei ao homem por que ele estava contando dinheiro e ele respondeu-me que estava indo para pagar o dote de sua esposa. Eu estava surpresa. Dote? Assim, um homem pode ir ao inferno por não pagar o dote, lobolo, de sua esposa? Jesus então me mostrou uma passagem que fortalece o motivo em Deuteronômio 9:22-29. O Senhor também disse que o marido não deve repudiar a sua esposa. Eu também vi um homem a falar em línguas no inferno. Quando perguntei a Jesus o motivo, ele disse quando estava vivo, aquele homem e também condenava a todos aqueles que o fizessem. Quando lhe perguntei o porquê, antes que ele pudesse responder, ele foi puxado para dentro do fogo. Falsos profetas no inferno, Gana, o país número 2 no mundo com a maioria dos falsos profetas. Então eu vi um grupo de pessoas se curvando em uma direção particular. Quando perguntei ao Senhor, disse ele que eles eram falsos profetas que foram enganados pelo próprio Satanás. Alguns deles enterraram coisas diferentes em seus altares como mulheres grávidas, corcundas e até mesmo seus pastores, todos na tentativa de obter poder, fama e dinheiro. Ele disse que alguns deles começaram bem, antes de serem enganados pelo diabo. Jesus disse que esses pastores poderiam ir a qualquer lugar para obter poder e dinheiro. Jesus, então, mencionou 3 lugares, ou seja, Índia, Gana e Djibouti, onde esses pastores iam para obter poderes. Fiquei surpresa ao ver que Jesus conhecia até Djibouti. Ele respondeu que ele conhece todos os lugares da terra, porque ele criou tudo. Ele acrescentou que, por isso em qualquer lugar que se ora na terra, ele está sempre lá. Ele frisou que sempre que ele chama uma pessoa para o ministério, a pessoa teria que passar pela experiência no deserto, o período em que as coisas iriam parecer não estar a funcionar, mesmo com orações sendo feitas. Mas que se a pessoa pudesse suportar, ela vai chegar à terra prometida. Mas esses pastores não podiam esperar. É por isso que eu te trouxe aqui. Pastores vivos na terra, mas seus espíritos estão a vaguear no inferno. Eu também vi pastores que ainda estavam vivos, andando no inferno. Fiquei surpresa em como alguém que ainda está vivo poderia estar no inferno. Ele disse, porque a sua alma não se juntou a eles, é por isso que eles não estão sentindo nenhuma dor. A Bíblia diz que alguns já estão condenados,
porque eles decidiram e não há nada que alguém pudesse dizer-lhes que iria fazê-los mudar de ideia. Ele disse que este tipo de pessoas nem sequer permitem que entres em suas igrejas, porque eles sabem que, se fores, seus membros iriam mudar. Outro conjunto de pessoas me foi mostrado no inferno. Essas pessoas têm testas brilhantes e perguntei ao Senhor quem eram aquelas pessoas e ele disse: estas são as pessoas que antes de orar, procuram pela lua e pela estrela. Ele disse: Deuteronômio 4:19 os condena. Eu também vi algumas pessoas usando grandes cruzes em seus peitos. Um deles confessou que ele era um padre e que ele mentiu para pessoas dizendo que ele era virgem, mas tinha uma esposa e filhos em segredo. Ele estava a implorar por perdão. Vi freiras também com o mesmo crime. O Senhor disse: ele não pediu a ninguém para não se casar, mas este conjunto de pessoas eram hipócritas. Mais mulheres no inferno. Maquiagens, calças, perucas, próteses e joias são coisas que enviam as mulheres para o inferno. Havia uma pergunta que eu tinha anteriormente feito ao Senhor e ele prometeu me responder mais tarde. Lembrei-lhe então, e a questão é, por que há tantas mulheres no inferno em comparação com os homens? Ele acenou em uma mulher para vir e me responder. Ela era como uma mulher sem cabelo na cabeça. A mulher começou a falar: quando eu estava na terra, eu nunca soube que era pecado para uma mulher a usar calças, para uma mulher para pintar os lábios, pois é o sangue de nossos irmãos derramado por Satanás em acidentes rodoviários e que o próteses que usamos é da cabeça de dragões, que o uso de joias foi transformado em ídolo. Eu perguntei-lhe por que ela não estava usando os cabelos agora. Ela respondeu que após a sua morte, um dragão veio a partir do solo e removeu as extensões de sua cabeça, porque era sua propriedade. A questão das joias me deixaram preocupada e eu pensei na minha própria coleção de joias e então eu perguntei ao Senhor citando Êxodo 13:21-22, dizendo que ele foi o único que pediu que os filhos de Israel pedissem joias aos egípcios, que abusassem dos egípcios e que usassem essas coisas. Ele sorriu e me pediu para ler Êxodo 32:1-6, os filhos de Israel pediram que Arão lhes fizesse um deus a partir de seus brincos. Jesus disse que naquele dia, haviam lágrimas no céu, porque eu sabia o quanto me custou trazer os meus filhos de Israel para fora do Egito. Ele disse, que foi a partir naquele dia que Deus amaldiçoou todo tipo de joia, seja ouro ou prata ou qualquer coisa que você colocar para adornar o corpo, porque, o meu pai é um Deus ciumento. Ele me pediu para dar à humanidade essas escrituras Isaías 3:16-24. Ezequiel 7:19-21. Provérbios 6:16-19. Ap 20:15. Ap 21, 8-21. Ele disse que há duas razões pelas quais não deve expor estas coisas. Primeiramente, contamina o seu corpo que é o templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, estas coisas seduzem os homens e enviam-os para o inferno. Os homens são a minha força na terra e muitos deles foram seduzidos e enviados para o inferno. Ele disse que quando as mulheres põem estas coisas e os homens as vê, eles tendem a cobiçar e no processo, eles são condenados ao inferno. Como tal, uma mulher que faz com que outro homem caia em pecado, ela mesma não irá escapar do inferno. Jesus disse que a única mulher na Bíblia que pintou seu rosto foi Jezabel. Ele disse que deveríamos voltar para a vida profunda da igreja na Bíblia em nossa maneira de se vestir, se quisessemos ser salvos. O Senhor nunca foi responsável por nenhum acidente. O Senhor também me informou que ele nunca foi a causa de nenhum acidente e que sempre que Satanás precisasse de sangue para fazer o batom, ele lançava pedras para causar acidentes. Quase ao mesmo tempo, uma vez que nada escapa à atenção de Deus, alguns anjos eram enviados para evitar tais acidentes, quer por mar, ar ou na estrada. Os agentes do diabo questionavam os anjos no interior do veículo: são estas as pessoas que vocês desejam resgatar? Mulheres em calças, com maquiagens, etc. Os anjos então deixavam as mulheres e iam ter com os homens, mas também encontravam alguns deles com colares, brincos,
coisas que são propriedades do diabo. Os anjos, sem poderem fazer nada, iam embora incapazes de evitar o desastre. O resultado seria acidente e ambos os injustos e justos pereciam. Ele diz que de vez em quando, alguns eram salvos e a razão é porque os ocupantes não tinham neles alguma propriedade do diabo, seja fisicamente ou internamente. Nada que seja impuro entrará no céu: malícia, cobiça, mentiras e inveja, muito comum entre as mulheres. Ele não disse nada impuro iria entrar no céu, como malícia, a avareza, mentira, a inveja, que são muito comum entre as mulheres. Ele afirmou que é o sangue derramado de nossos irmãos e irmãs que são usados para fazer as maquiagens e cosméticos. Eu fui mostrada um cenário na terra. Havia um ancião da igreja, pronto e à espera da sua esposa fora do carro, enquanto a esposa estava ocupada se maquiando. Eles dirigiram em direção à igreja e quando chegaram, a mulher estava lá fora outra vez dando os toques finais da sua maquiagem. A trombeta em breve soará. O Senhor me pediu para dizer ao mundo que a trombeta em breve iria soar. Eu fui levada para um cruzamento que leva ao céu e ao inferno para ver a multidão de pessoas que cai dentro do inferno. Algo estranho no entanto aconteceu quando eu estava lá. Houve uma mudança repentina em todo o céu e eu soube que um santo estava vindo para o céu. Eu esperava que fosse uma mulher, mas, infelizmente, era outro homem. O homem estava de frente para o portão, havia tanta glória sobre este homem e tinha uma coroa em sua cabeça, gritando aleluia e o portão se abriu para ele. Eu disse a Jesus que o homem nem sequer se preocupou em vir agradecer a ele e ele respondeu que iria encontrá-lo durante o culto da noite. A minha segunda condenação veio por causa do mundanismo na minha forma de vestir. Senhor me disse que a segunda razão pela qual eu era uma candidata do inferno, o meu mundanismo em vestir-se, mas graças a Deus pela sua misericórdia, ele disse que eu deveria freneticamente espalhar a mensagem para todas as raças. Ele disse que há uma recompensa para cada homem. Que quem quisesse vir para o céu deveria perdoar a todos, e dar tempo de adoração de pelo menos 1 hora a Deus todos os dias. Eles deveriam amar a todos, mesmo o louco na rua, porque ele não foi feito assim por Deus. Amá-lo de todo o coração porque ele ainda tem uma alma que Deus está interessado. O Senhor também disse, diga-lhes para construírem as suas mansões no céu, porque não há nenhum inquilino no céu. Se você não terminar a sua casa no céu, não poderás chegar no céu. O Senhor me mostrou um homem que terminou sua mansão com menos de 6 meses. Eu perguntei a Deus como e ele disse que o homem, em vez de dar o obrigatório de 10% como dízimo, ele dá 90%. O homem em questão foi ter com a sua família, na aldeia e converteu a todos eles. Ele disse que há 2 coisas que podem fazer uma pessoa construir a sua casa rapidamente, dando a obra de Deus e ganhando almas. Eu já estava exercendo algum medo em meu coração não conseguir se manter nesse estado para o céu, mas o Senhor me assegurou que, se o homem continuar assim, ele enviaria o seu anjo para guiá-lo continuamente para a eternidade com ele. Aqueles que se recusam a pagar seus dízimos serão amarrados antes de chegar ao inferno. Pastores devem primeiro dedicar as suas casas de oração nos céus, antes de dedicarem as suas casas na terra. Diga aos pastores que, quando forem a dedicar a casa de seus membros da igreja, eles devem primeiro dedicar a casa no céu e é através desta casa que o Senhor lhes daria a graça de construir uma na terra. Diga aos cultistas e aos malfeitores para me dar uma oportunidade de ser pai deles e dar-lhes ainda mais do que Satanás está dando-lhes. Diga aos obreiros da igreja que foram levados pelo casamento e filhos para voltarem ao seu primeiro amor. Ele disse que esta é a razão pela qual as jovens estão à procura de maridos hoje em dia porque elas permitiram que aqueles que Deus as deu por maridos tomassem o seu amor pelo Senhor. Aqueles que vão à igreja e leem a Bíblia apenas aos domingos não entrarão nos céus. Ele disse domingo, os adoradores de domingo não entram no céu, porque o céu não é para pessoas preguiçosas. Diga-lhes para se tornarem obreiros, porque se eles fossem obreiros não iriam à igreja 1 vez por semana apenas.
Ela perguntou por que tu tirarías 6 dias em uma semana e dar apenas um dia ao teu Criador? Ele disse também: a razão pela qual não há mais testemunhos na igreja é por causa daqueles que chegam tarde. Ele disse que sempre que um anúncio está sendo feito na igreja para a semana, um anjo está a escrever e é isso que será usado por Deus para julgar as pessoas. Ele disse que os anjos de Deus estão em torno de 15 minutos antes do culto começar para libertar bênçãos sobre aqueles que chegam cedo e a partir da altura que o culto inicia, eles já não estão lá. Os anjos então voltam na altura da bênção quando alguns cristãos já saíram. Isso explica a escassez de testemunhos e milagres na igreja de hoje. Ele diz que apenas os comprometidos é que estão sendo abençoados. Mesmo que Deus queira abençoar essas pessoas, Satanás, o acusador dos irmãos, iria levantar um protesto. Se está escrito na tua igreja que não deve atender chamadas durante o culto, isso se torna um pecado para ti, se ele desobedeceres. Ele disse que se não está escrito, terás uma punição menor. Aqueles cujos nomes são de ídolos devem mudar os seus nomes. O Senhor também alerta aqueles cujos nomes estão ligados a alguns deuses para mudá-los, porque tal nome não entrará em nenhum registro no céu. Estes nomes não glorificam a Deus. Se dizes que é um nome de família, então tenha seu próprio nome pessoal. Ele até me disse o significado do meu nome: Margaret é invencível. O Senhor adverte contra a moda moderna. Ele também advertiu que o batom, córtex, mini saia, ornamentos, grânulos, calças em mulheres, colares, anéis, enfeites, joias, e todas as formas de vestir mundana devem ser abandonadas. Ele alertou que a prerrogativa de ser salvo habita em cada indivíduo e que, se as pessoas decidirem não ir para o céu, ele tem criaturas suficientes para que o adorem por toda a eternidade. Então eu perguntei ao Senhor: não está escrito que Deus só os olha para o coração e não o corpo físico, no que diz respeito à forma de vestir? Ele então me pediu para abrir a Romanos 12, em que eu fiz e ler-se: rogo-vos, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele disse: cada parte de ti carrega-me. Eu então expressei a minha situação a respeito de meu ministério não crescer como deveria. Ele então me pediu para me desapegar desses ministérios nos quais estava ligada, pastores e ministros que estavam indo a lugar nenhum. Eu também fui enviada para aqueles que fofocam sobre seus pastores. O Senhor disse: Ele é o único que os chamou e ele iria julgá-los. Eles não devem prestar contas à congregação. O Senhor também me pediu para dizer a todos aqueles que sexualizam a Jesus para desistirem disso. Eu fiquei confusa, porque eu não entendi e não sabia como transmitir isso para as pessoas. Eu perguntei ao Senhor como isso é possível. Senhor, tu estás no céu e nós estamos na terra, como é que vamos lhe sexualizar? O Senhor então explicou: quando um casal se une, quer por tribunal, casamento tradicional, meios ou igreja, há sempre um pronunciamento que é feito: o que Deus uniu, o homem não separe. Devido a esse pronunciamento, a qualquer hora que o marido e mulher quiserem coabitar, eu me retiro e quando eles terminam, eu rapidamente volto para eles, e eles são o meu templo e eles me encarnam, para que Satanás não venha destruí-los. Agora imagine um jovem e uma jovem que se unem sexualmente e eles não estão unidos em matrimônio santo, e é suposto serem o meu templo. Isso significa que cada vez que eles estão envolvidos em seus coabitações não santas, eu estou presente lá e eles estão literalmente a sexualizar-me. Diga-lhes que eu estou cansado de presenciar tais pecados. Avisa-os, porque eu quero começar o julgamento sobre eles, especialmente aqueles que são cristãos e dizem que carregam o meu nome. Deixe-os sair da igreja, porque eles estão impedindo as orações. O Senhor também exortou aos casais a não se negarem à alegria da intimidade, porque foi ordenado por Deus e é através dela que mais intimidade é consumado entre casais. Então eu tinha que falar com eles. O Senhor disse: após este marco de revelação, eu voltei à terra.
O Senhor me disse que era hora de ir embora e que então lhe pedi que me assegurasse que todos os meus pecados foram perdoados. Então ele mudou de repente para essa imagem dele na cruz. Eu rapidamente curvei a minha cabeça e ele começou a recolher o sangue de todas as partes do seu corpo, que mais tarde derramou sobre a minha cabeça. De seguida, ele começou a me chamar de sua filha e depois mudou de volta para sua glória. A Bíblia é um plano real, todos nós somos pecadores, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse que se me confessares diante dos homens, publicamente, então eu vou por minha vez, confessarei o seu nome diante de meu Pai Celeste e dos santos anjos. Mas se me negares diante dos homens, eu te negarei diante de meu Pai. Lembre-se, Jesus foi pendurado numa cruz, em um lugar de mercado, foi pendurado lá para ti, ele suportou a sua vergonha. Se você quiser tomar essa decisão de seguir o Senhor Jesus Cristo, então faça esta oração. Deus, eu acredito em ti. És o meu Criador. Eu sou um pecador. Pequei em muitos aspectos, voluntariamente e inconscientemente. Eu caí. Eu perdi a marca. Eu estou manchado com o pecado. Jesus, eu creio em ti. Tu és o Filho eterno de Deus. És o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado. Eu acredito que morreste na cruz, derramando seu sangue inocente para minha alma culpada. Eu acredito que foste sepultado e que no terceiro dia ressuscitaste. Estás vivo para sempre. Eu chamo-te meu Senhor. Eu chamo-te meu Salvador. Dou-te a minha vida. Eu amar-te-ei, servir-te-ei para o resto dos meus dias. Eu pertenço a ti, as partes boas, as partes ruins, as partes pecaminosas, todos os meus planos, todos os meus sonhos, eu dou tudo a ti. Seja feita a tua vontade em mim. Eu acredito que eu sou salvo. Não por boas obras, mas pela fé, confiando em ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Foste abençoado? Compartilha este testemunho com os teus irmãos, com quem também precisam de reavivamento para despertarem a fé cristã morta. Ao fazeres isto, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.